Graça e paz, amados e amadas. Estamos em Levítico 23 e hoje é a segunda parte de Levítico 23. E nós vamos começar a ver aqui a partir do versículo 9, aonde fala sobre a cerimônia da primeira colheita, que é a festa da colheita ou a festa das primícias. Então aqui nós temos do versículo 9 ao versículo 14, falando sobre a festa da primícia. Quando que ela acontecia? Então lembra, no primeiro mês do ano, aí tinha o quê? A Páscoa, ali no 14º dia. Em seguida, vinha a festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermentos, que nós falamos os dois no áudio anterior. E agora, logo após a festa do Pães Asmos, que terminava no sábado, no domingo era o quê? A festa das primícias. Então, os israelitas, eles tinham a plantação deles, eles estavam no deserto, mas o Senhor já estava dando orientação como eles iam fazer na terra prometida para onde eles estavam indo, que era a terra de Canaã. Então, como que eles faziam lá em Canaã? Eles o quê? Logo depois da festa dos pães asmos, eles no domingo, eles iam até a plantação deles e pegavam um feixe, um molho, os primeiros frutos que saíam. Os primeiros frutos que saíam, eles pegavam um molho, um feixe daqueles frutos e levava ao sacerdote. E o sacerdote, ele oferecia diante do Senhor com gestos rituais de agradecimento, de oferta, de adoração e apresentava ao Senhor. Então, o primeiro fruto da terra era levado e apresentado ao Senhor, apresentando a primícia do seu trabalho. Então, ele ia lá para fazer essa colheita dos primeiros frutos para apresentar a primícia do seu trabalho ao Senhor. E onde nós vemos isso? Logo no início da Bíblia, nós vemos lá em Gênesis 4:3, quando, deixa eu ler aqui, olha, aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, veja só, aconteceu que no fim de uns tempos, então houve um ciclo de tempo aí. E o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Olha, ele dá um destaque, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Lembra que nós lemos várias vezes aqui em Levítico que a gordura era a melhor porção e essa melhor porção era dada ao Senhor, era queimada como oferta agradável ao Senhor? Então, veja como a oferta de Caim era diferente da oferta de Abel. Muitas vezes a gente fala, puxa, mas Caim, trabalhar na terra é duro, tal, isso. Mas aqui não é questão do trabalho em si, e sim o coração da oferta. Aqui destaca que Abel deu das primícias do seu rebanho e, além disso, da gordura, o melhor que ele tinha. E o Senhor se agradou do quê? De Abel e de sua oferta. Então, ele se agradou primeiro do coração de Abel e depois da oferta, porque havia um coração sincero de dar o melhor, as primícias para o Senhor. Então, é muito fundamental aqui a gente ter essa percepção. E se nós formos lá para o Novo Testamento, em Romanos 12, o Senhor nos diz lá em Romanos, deixa eu abrir aqui, em Romanos 12, nos diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje, como que nós apresentamos as primícias ao Senhor? Nós apresentamos por meio do nosso corpo. O que é aqui? O vosso culto racional. Então, quando nós vamos na reunião, quando nós estamos no culto, quando nós estamos na reunião, nós estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora nós temos que estar por inteiros ali. Se a gente for nas reuniões, estiver na presença do Senhor como Caim, a nossa oferta não vai ser aceita.
A gente pode estar na reunião sempre, com os irmãos sempre, mas se não tiver o mesmo coração de Abel, isso não vai ser contado na presença do Senhor, né? E hoje não temos essa colheita como os judeus tinham, né? Os israelitas tinham. Contudo, nós temos o que? O Senhor quer a nossa presença por inteiro, como a gente acabou de falar, né? Ó Senhor Jesus, assim o Senhor, ele quer nos receber. O Senhor, ele se alegra ao nos recebermos. E aí, para nós estarmos na presença do Senhor, nós temos que deixar o quê? Todas as nossas ansiedades, agitação, preocupação, tudo que tem que fazer no dia, a carga que a gente traz do dia a dia. Agora vamos ver um outro aspecto da primícia também. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com o teu bem e com as primícias da sua renda, e assim encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja, primícias é o que? Primeiro. Então, a ligação com as festas da primícia, nós vemos aqui, desculpa, que Salomão está falando primícias com ligação da festa das primícias. Então, ele está dando uma referência. Então, ele está dizendo assim: pega o primeiro fruto do teu trabalho e louva o Senhor com isso. Agora, a gente louva o Senhor por meio do primeiro fruto do nosso trabalho, da nossa renda. Por quê? Porque nós dizemos, quando a gente faz isso, a gente diz para o Senhor assim: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Então, essa parte é para o ministério, é para a igreja, é para o Senhor. Veja, isso não é barganha. Ah, eu vou dar para o Senhor para eu ter mais, mais e mais. Não, eu dou para o Senhor porque eu amo, eu coloco Ele como primeiro na minha vida e eu faço isso por fé, sabendo que segundo, terceiro, quarto vão vir. Eu dou a primeira colheita ao Senhor e eu sei que a segunda, a terceira e a quarta colheita vão vir, porque nosso Senhor, Ele vai prover. Ó Senhor Jesus, Deus quer o primeiro em nós, o Senhor quer o nosso coração, o nosso tempo. Agora, veja, a festa das primícias também era o dia imediato do sábado, logo que terminava a festa dos pães asmos, no primeiro dia era domingo, era a festa das primícias, era o primeiro dia da semana. E Cristo, o que? Ele foi morto como Cordeiro Pascual na sexta-feira, né? E ele ressuscitou quando? No domingo. Então, em 1 Coríntios 15, 20, nos fala o quê? Que Cristo é a primícia dos que dormem, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Olha como a festa das primícias todas as festas estão falando a respeito de Cristo e também de como nós devemos nos apresentar ao Senhor. Então, Cristo foi a primícia, Ele veio e Ele morreu e Ele ressuscitou e nós vamos por esse caminho, nós vamos morrer só uma morte, né? E depois nós vamos o quê? Para a ressurreição em Cristo. Então nós temos outro princípio aqui da festa das primícias, que o nosso Senhor Jesus é a primícia dentre os mortos que ressuscitou. Aleluia! E o que nós também podemos falar aqui para fechar essa parte? Olha, então nós temos as primícias, pensando como nós nos apresentarmos a Deus, como diz Romanos 12, para a gente se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o Senhor quer a nossa presença por inteiro nas reuniões, nas comunhões. E primícias também do nosso dia a dia. Como é nosso dia a dia? Nós já levantamos atarefados com um monte de coisa na cabeça, nós damos o melhor do nosso dia ao Senhor. A maioria das pessoas, o melhor do dia é de manhã, né? Agora, como que nós damos? Aonde nós colocamos também a nossa mente, né? Porque hoje nós temos que triar muito o que vemos, o que ouvimos, o que fazemos e onde andamos. Para que possamos ter essa primícia também ao Senhor, nós damos também o quê?
os nossos olhos, nossos ouvidos, as nossas mãos e os nossos pés. Assim como o sacerdote ele era ungido na orelha, na mão, no pé, porque era questão de fazer as coisas. Então nós temos que dar essas primícias também. E também a primícia do nosso trabalho, a nossa oferta e o nosso dízimo. E fechando totalmente a primícia, nós temos quem? Cristo, Jesus Cristo, a primícia da morte e da ressurreição, e ele abriu esse novo e vivo caminho para nós. Agora vamos ver a partir do versículo 15 até o versículo 22, que vai nos falar sobre a festa das a festa das semanas. Em algumas traduções bíblicas também pode estar chamando festa da colheita e festa de Pentecostes. Então veja, nós vimos a primeira, que foi a Páscoa, quando o cordeiro foi imolado, que representando Jesus. Depois nós vimos as festas das primícias, né, que são a primeira momento que começa a aparecer já alguma coisa de colheita já leva ao Senhor, e a festa das primícias nós vemos que tem a ver com o quê? Com a ressurreição de Cristo. E agora nós vamos ver a festa das semanas e vamos ver qual a ligação que tem com o Novo Testamento. E veja, essa festa ela acontecia depois de 7 semanas completas que havia passado a festa das primícias, que o versículo 16 diz assim: contarei 50 dias até o dia seguinte. Então, teria já passado 50 dias da festa das primícias. Então, seria esse momento. E qual seria esse momento? Seria o quê? O momento da colheita, aonde todos os frutos ali durante aqueles 50 dias a terra estava produzindo. Então, ali significava o quê? Era a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a terra, né? E interessante que Israel, ali Canaã, geograficamente, não é uma boa terra, não. Inclusive, é uma terra hostil para a prática da agricultura. Ela é rodeada por desertos e e vários terrenos ali são terreno cheio de pedras. Mais da metade do país é composto por esses solos desérticos e com pouquíssima chuva. Apenas 20% das terras de Israel são aráveis. Olha só. E o Senhor estava falando que é a terra que mana leite e mel, porque é uma terra que depende de Deus. Veja, essa terra dependia exclusivamente de Deus. Eles saíram do Egito. No Egito, o que eles tinham lá? A fartura em questão, porque tinha o rio Nilo, que deixava a terra em condições favoráveis para a agricultura. Agora eles estão indo para uma terra que tem um monte de deserto, que tem o quê? Pouco espaço, para 20% só da terra é arável e é um solo cheio de pedras. Conclusão, ali depende do Senhor e o Senhor abençoa. Então, agora eles teriam fartura sim nessa terra de Canaã, mas segundo a obediência de Deus. Nós também temos que ter esse coração, né? Apesar da gente viver também dias hostis, saber que em Deus a colheita é certa. E assim a gente vai viver como? Guardando a sua palavra, obedecendo e desenvolvendo a nossa fé. Agora deixa eu falar um pouco sobre a palavra Pentecostes, né? Que algumas Bíblias têm Pentecoste. Porque, veja só, o Velho Testamento ele foi escrito na língua hebraica. E a língua hebraica é festa das semanas que falam. E Pentecoste ele veio surgir depois porque com a denominação da Grécia, ou melhor, a dominação da Grécia. A Grécia dominou em 333 até 63 a.C. E várias partes dos judeus falavam esse idioma grego. E o Novo Testamento ele também está na língua grega. Então, e o que significa Pentecoste? Significa 50º dia, que aqui o versículo 2 nos fala, né? Contarei 50 dias depois das festas lá das primícias. Então, quer dizer, a tradução da palavra quer dizer a mesma coisa. Pois as festas da semana também, em outras Bíblias, vocês podem ver que pode ser chamada da colheita, que vinha, como eu falei, 50 dias depois da festa das primícias. E nessa festa,
o que era principal, a colheita principal era dos cereais, e entre eles os principais cereais era a cevada e o trigo. Então essa era uma festa do reconhecimento da generosidade do Senhor. Nesta festa era um agradecimento, uma alegria junto do povo, um momento de festejar e se alegrar. E veja, quando a gente começa a ler essa parte de Levítico 15 a 22, nós vamos ver que aqui estão inseridas todas as outras ofertas. A oferta do holocausto, né? Tem a oferta dos pães. Aqui pode comer sim os pães com fermento, porque o fermento ali já foi tirado pelo Cordeiro Pascual. Aqui agora é a hora da festa. Então eles estavam também se fartando, se alegrando. Tinha aqui a oferta pacífica, a oferta de gratidão. E agora, a gente pensando também que já tinha passado 50 dias, eu quero que nós pensamos na palavra Pentecoste. Nós vamos lá em Atos 2:1. Veja o que diz aqui em Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ao passar os 50 dias, e sabe 50 dias do quê? Da morte do Senhor Jesus. Olha que rico! Ao passar os 50 dias, né? Cumpriu-se o quê? O dia de Pentecoste. E os judeus estavam todos em Jerusalém para festejar esse dia. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas. Assim chamaram a atenção de todo o povo que estava lá. Uns achavam que eles estavam embriagados, outros ficaram admirados, mas eles viam que eles estavam falando na sua língua materna. E eles falaram, como esses homens incultos podem estar falando dessa forma, né? E aí Pedro levantou e fez um discurso. E vamos ver aqui em versículo 37 o que diz. E ouvindo eles estas coisas, o discurso de Pedro, né? Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41 nos diz assim: Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha a colheita do Novo Testamento, a primeira colheita do Novo Testamento. Aqui então estava encerrando-se a festa lá do Velho Testamento e introduzindo a festa do Novo Testamento. Foi dado o Espírito para o que? Começasse a colheita. E aqui quando foi falado o discurso, quando Pedro pregou o Senhor, foram quase 3.000 pessoas foram salvas e batizadas. Então, esse é o verdadeiro hoje Pentecoste que nós temos. Foi nos dado o Espírito Santo para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Nós vamos jogar a semente, semear a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, por meio dele, veja, quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós estamos aqui falando do Senhor, nós estamos com quem? Com o Espírito Santo, porque por meio dele que vai ser feita a colheita. Então, olha que rico, nós tivemos no início desse capítulo a Páscoa, a morte de Cristo, depois da festa das primícias, a ressurreição de Cristo, e agora nós temos aqui Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Olha como a palavra do Senhor é completa e como a palavra explica a palavra. Nós temos as figuras e as sombras do Antigo Testamento trazendo a realidade para o Novo Testamento. Também outro princípio nós vemos aqui em Levítico 23. Ele nos orienta a trazer o quê? O fruto da colheita ao Senhor. Hoje nós temos que também trazer o fruto do nosso trabalho ao Senhor, que são as ofertas e os dízimos. Então, o primeiro tem que ser dado ao Senhor. E aqui depois de um tempo do trabalho, ao receber aquilo, também trazer o dízimo. O dízimo representa a totalidade daquilo, né? E as ofertas. Agora, terminando esse trecho, vamos ver o versículo 22, diz assim: Quando cegardes, quer dizer, quando colheres a messe, a colheita, na vossa terra, não colherás até as extremidades da lavoura. Então, ia deixar
a extremidade sem colher. E também não recolherás as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixará essa parte para o pobre. Em outra passagem diz assim, que também vai passar uma vez colhendo. Se ficou algumas coisas ali sem colher, também vai deixar ali, porque essa parte era deixada para os pobres e para os estrangeiros. E assim o Senhor está orientando. Inclusive no Novo Testamento, em Lucas 6:1, a gente vê Jesus e seus discípulos caminhando ali pelos campos e estavam com fome e comeram ali dos cereais. Era essa parte aqui deixada para os estrangeiros e os pobres que o Senhor estava ali se alimentando junto com os seus discípulos. Então, essa lei favorece o que? As pessoas que têm menos condições. Interessante que vemos aqui o Senhor orientando o povo, Deus orientando o povo a ajudar aqueles que são desfavorecidos, né? Que têm menos. Dessa forma, a palavra nos diz para atentar o que também? Para as viúvas, para os órfãos, para os pobres. E muitas vezes a gente fica falando tanto do governo, mas o Senhor nos orienta que o povo de Deus tem que se ajudar mutuamente. Para que o áudio não fique muito longo, então essa é a parte 2 de Levítico que nós vimos, que vai do versículo 15 ao versículo 22. Depois nós vamos ver a parte 3, que nós vamos começar a partir do versículo 23. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.